Eu gosto sempre de explicar que a gente precisa organizar o nosso raciocínio clínico. Como que a gente organiza esse nosso raciocínio clínico? A organização é exatamente isso, você ter um roteiro scriptado de avaliação clínica inicial, para você fazer uma boa tomada da queixa do paciente e entender o que está acontecendo com ele, buscar os fatores causadores do problema dele, para aí sim, depois dessa organização, você traçar um planejamento de tratamento. E quando você pensa em exames de imagem, quando que o exame de imagem vem? No início ou no final? Como eu falei para vocês, o ideal é você fazer uma avaliação clínica, física, colocar a mão no paciente, conversar com o paciente, tomar a história da queixa dele, de forma que você busque, esprema tudo que ele consiga mostrar para vocês que ele teve, que ele está tendo, para aí sim você entender e avaliar a necessidade ou não de um exame de imagem. Agora, esses exames de imagem, efeitos colaterais, eles podem ter efeitos colaterais dos exames de imagem? Olha, quais os efeitos colaterais dos exames de imagem? A ressonância magnética, nenhum. A única coisa que você tem que ter o cuidado, que pacientes que tenham qualquer estrutura metálica no corpo, ele tem que ter um cuidado maior na hora de fazer a imagem de ressonância magnética. Em algumas situações é até contraindicado. Tá? Então, por exemplo, o paciente está com aparelho ortodôntico, na maioria das vezes é indicado fazer a remoção para fazer a imagem de ressonância magnética. Mas não tem efeito colateral nenhum para o organismo quando comparado a uma tomografia computadorizada, a uma radiografia panorâmica, que tem um pouco mais de radiação, então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado em impedir demais esses tipos de exame. Então não tem a necessidade de você fazer controle tomográfico, por exemplo, de paciente que teve um desarranjo interno na articulação temporomandibular. Nenhum. Você só faz controle tomográfico os pacientes que têm realmente um processo degenerativo em atividade e você está fazendo o tratamento para controlar esse processo degenerativo. Tá bom, pessoal? Então, fechando e respondendo a vocês o nosso tema da aula de hoje. Pedir ou não exame? Eis a questão. Como falei lá atrás, se o exame tiver o poder de mudar seu diagnóstico, você peça. Se o seu paciente for igual o São Tomé, só acredita vendo, peça o exame de imagem. Mas na maioria das vezes você vai observar que clinicamente você consegue diagnosticar a dor orofacial ou a disfunção temporomandibular do seu paciente de forma clínica. Mas o exame de imagem, em boa parte das situações, ele tem sua relevância e é importante você saber interpretá-los para saber qual o melhor exame pedir.